Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um tópico do canal. E hoje estarei falando de música novamente, no segmento Melodian Corvidae. E hoje estarei discutindo as músicas que são excessivamente tocadas na mídia. As músicas que, de uma forma ou outra, independente se são muito antigas ou novas, estão excessivamente veiculadas nos principais meios de mídia, em todos os formatos que vocês imaginarem. Elas estão em trilhas sonoras de filmes, elas estão sendo utilizadas constantemente em aparelhos de marketing, como propagandas televisivas, elas estão em videogames, elas estão em rádios, as que ainda existem, as online, ou então elas estão sendo tocadas muito em virtude dos próprios fãs, das bandas em si, dos artistas em si, optarem apenas pelos hits. Então, quando vocês vão a algum lugar e está tocando uma música de fulano ou ciclano, será aquele hit. Normalmente será aquele hit ou aqueles hits mais conhecidos. Se você vai a uma festa, novamente lá estão elas. Ou seja, há uma certa excessividade em relação a essas músicas, uma super exposição. E é este tema que eu quero discutir hoje nesse vídeo do Melodian Corvidae. Mas antes de entrar de fato na pauta e expressar um pouco o que eu penso sobre o assunto, creio que é importante esclarecer duas coisas muito importantes, porque certamente algumas pessoas não vão entender de cara o que eu estou fazendo aqui. O meu recorte, a minha via de análise, se dá apenas no fato dessas músicas que eu estou exibindo na arte do meu vídeo. Vocês vão ver várias bandas e músicas, as quais eu julgo, por via de fato, serem músicas muito tocadas, há décadas algumas delas. A minha via de análise é apenas essa, é esse o recorte. Eu estou apresentando e avaliando músicas pelo nível, pela frequência que elas são tocadas. Eu não estarei avaliando aqui qualidade das bandas ou qualidade das músicas, não é esse o meu objetivo. E por que eu digo isso? Porque, é claro, algumas pessoas vão ver talvez uma banda na imagem do vídeo ou alguma música que eu estarei mencionando aí, referente ao artista ou à banda, e as pessoas provavelmente vão ficar furiosas comigo, porque gostam da banda ou gostam da música. Mas, meus caros, eu não estou dizendo que a música seja ruim. Não. Se vocês notarem, todas as músicas que estarão sendo representadas na arte do vídeo são hits. Elas são hits, elas fizeram sucesso, e muitas delas continuam fazendo sucesso até hoje, depois de 40 anos, depois de 50 anos. Algumas, se bobear, até 60 anos. São hits, são músicas que retratam uma geração, retratam uma época, ou até mesmo algumas delas são simbólicas das bandas ou artista em questão, Então eu não estou negando esse fato, e eu também não estou dizendo diretamente que as músicas sejam ruins. Eu não estou atacando as bandas e nem as músicas em si. Eu estou apenas constatando um fato e um elemento, um fenômeno que eu percebo acontecer. Eu creio que muitos de vocês também percebem, que é o desgaste da música, a maneira como ela passa a agredir os nossos ouvidos, pelo fato da exposição ser muito constante, ser muito frequente, uma hiperexposição. O que eu acho prejudicial para a maneira como o público em si irá degustar, apreciar, perceber essas músicas. Então é isso. Eu não estou reduzindo a qualidade das músicas ou atacando os artistas. Muito pelo contrário. Eu estou discutindo aqui o fenômeno. E estes músicos, estas músicas que estão sendo ilustradas na capa de vídeo, são úteis para mim, para fazer essa apresentação, para fazer esta constatação, porque elas são muito, muito utilizadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que talvez algumas pessoas vão ler o título do vídeo e entender que música tocada excessivamente
quer dizer que eu estou criticando talvez músicas antigas devido ao seu grau de longevidade. Vão interpretar de um jeito que eu não estou de maneira nenhuma fazendo um apontamento em relação a isso. Vão deturpar, na verdade, a minha fala. É como se eu estivesse dizendo que uma música foi tocada demais, então ela já não merece ser mais tocada. E quando a gente fala de música antiga, a tendência é que, é claro, pela longevidade, né, pelo fato da música ser antiga, ela vai ser tocada mais, né, ela vai permanecer mais anos no cenário, vai ter um long run, né, bem mais extenso do que músicas que foram lançadas recentemente ou há poucos anos. Embora alguns hits, né, recentes também, não necessariamente músicas antigas, também sejam muito veiculadas, tocadas ao extremo por um determinado tempo até que elas sejam definitivamente queimadas. Muito bem, eu também não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que música antiga, que foi tocada demais por ter, sei lá, 30, 40, 50 anos, não deveria mais ser veiculada na cultura ou nas mídias. Também não é isso. Uma coisa é uma música ter qualidade e ser apresentada, ser levada à nova geração. Pais, mães participam desse processo, né? Apresentam aos seus filhos músicos, trabalhos antigos que eles têm algum apreço ou têm alguma propriedade para falar sobre o assunto. Essa questão geracional, né, de pais e mães que foram a shows antigamente e depois, anos mais tarde, eles apresentam essas bandas ao vivo aos seus filhos, isso é uma coisa saudável, uma coisa interessante, né? Desde que os músicos ainda estejam na ativa, é interessante você fazer essa transição. Porque, querendo ou não, cada geração vai ter acesso a um tipo de gabarito musical. Vai ter acesso àquilo que está tocando no momento. E a própria mídia, o mercado, a indústria da música vai fazer essa aproximação do ouvinte com aquilo que é moda, com aquilo que é comercializado naquela década, naquele determinado período histórico. Quando os pais apresentam músicas antigas, é um movimento interessante, um movimento saudável, na minha opinião, porque você aumenta o gabarito do filho, do sobrinho, enfim, do neto. Você passa a aproximar o ouvido dele de tendências diferentes, de formas diferentes de representação musical. Então eu não faço nenhum ataque aqui a músicas antigas, simplesmente pelo fato das músicas serem antigas. Até hoje eu gosto de vários clássicos da década de 50, de 60, de 70. Eu escuto muito música antiga. E escuto música recente também. Bandas mais recentes, de 5, 10 anos. Eu sempre estou observando o mercado e vendo como está o movimento, o que está aparecendo, tanto no mainstream, também como na parte mais underground da coisa. Então eu não estou atacando as músicas antigas e dizendo que só o que é novidade, só o que é moda, só o que é recente merece ser tocado. Também não é isso, né? O Beethoven nunca vai deixar de ser Beethoven. A sua obra é atemporal. As suas sinfonias são atemporais, elas são de um nível de genialidade inegável. E isso ninguém nunca vai tirar do autor. Beethoven vai ser apreciado por mais centenas de anos, né? Nós não estaremos mais aqui e Beethoven ainda estará sendo tocado. Beethoven ainda estará sendo contemplado. Isso irá se perpetuar, porque a qualidade da música fala por si. Independe se ela é uma música nova ou se ela é música antiga. E eu dei um exemplo de Beethoven, que é um exemplo até extremo, né? Porque eu peguei um exemplo de música erudita, né, para falar e exemplificar num vídeo sobre música popular, mas também acontece na música popular. Não é só o fato da música ser erudita que a qualidade dela é de alto nível. Existem muitos exemplos também na música popular, né? Há várias obras dos anos 50, 60 e 70 que também se encaixariam nisso que eu estou falando.
né, de música temporal devido ao alto nível de qualidade. Então, reforço mais uma vez, a idade de uma música, né, se ela é velha ou nova, não tem nada a ver com a discussão. Tá? O meu recorte aqui é apenas em relação, né, estou dizendo apenas em relação às músicas excessivamente tocadas. E o grau de prejuízo que isso tem, tanto, né, para a música em si, a percepção do público em relação a ela, quanto à imagem dos próprios artistas também. Mas vamos entrar nisso então, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Eu quero que vocês trabalhem com a ideia de que qualquer som, qualquer ruído, a princípio, dependendo do nível de intensidade, né, da altura que um som ou ruído tenha, ele não será prejudicial aos nossos ouvidos. A gente escuta um barulho, a gente identifica a fonte dele e tudo bem. Se ele não for alto demais, ele não nos machuca, ele não nos incomoda. Mas um ruído que se repete a todo instante, a todo momento, ele perturba, não é mesmo? Pensem aí num passarinho, numa ave. Uma ave que tem um canto bonitinho. Ela chega na sua janela, pousa e fica ali cantando, piano, por um tempo. Você vai ver o passarinho, aquela melodia que ela faz, que a ave faz, né? E, ok, que coisa bonita. Mas se aquele passarinho ficar ali o dia inteiro, cantando o dia inteiro embaixo da sua janela, e você tem que fazer outras coisas, está fazendo outras coisas, é a hiperexposição, é a continuidade desse piar, desse canto do pássaro que a princípio é bonito. A sua hiperexposição vai começar a agredir os seus sentidos. O que antes era um estímulo agradável, o que antes era algo que você apreciava naquele pássaro, se você estava deliciado com aquele canto, de repente esse estímulo vai começar a ganhar uma conotação negativa, porque é a hiperexposição, a repetição, a estereotipia que começa a agredir os seus sentidos. Isso vale para qualquer tipo de som. A hiperexposição passa a gerar em nós uma sensação aversiva, né? uma maneira de percepção distinta daquela original. Um ruído pode não ser perturbador a princípio, mas depois de um tempo ele se torna. É igual construções civis. Tem uma construção perto da sua casa. No primeiro dia, vá lá, passa. Mas nos dias seguintes você começa a ficar perturbado com aquele barulho, com aquele pá, 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 aquela constância, né? Aquela frequência, constância, essa estereotipia, essa repetitividade. Isso passa a incomodar você. É algo natural e esperado. E com música isso não é diferente. Com música isso não é diferente. O hit do momento pode ser muito agradável para aquelas pessoas que apreciam esses hits. Mas não necessariamente, né, em longo prazo, isso se manterá se a exposição for excessiva. E quando um hit surge, ele faz sucesso, o que vocês notam? Ele vira tema de novela, ele aparece em filme, ele aparece em 5 comerciais ao mesmo tempo, mas com mixagens diferentes, ou cantadas, as músicas no caso cantadas por artistas diferentes. Criam-se jingles daquele ritmo do momento. Então passam a fazer uma hiperexposição excessiva que começa a perturbar a pessoa. É como se houvesse apenas aquela música. Apenas aquela música é uma música boa, sensacional, e como se não houvesse nada mais além dela que fosse relevante para ser utilizado em mídias, em campanhas, né? Trabalhos de marketing, campanhas publicitárias. Não é o caso. Não é o caso. E isso acaba criando também um segundo fenômeno, né?
na verdade, um outro efeito colateral, que é a alienação em relação ao estilo, alienação em relação à música que está sendo produzida numa determinada época, e uma alienação em relação ao próprio artista em si que fez aquele hit que está sendo hiper estimulado, hiper utilizado. Porque as pessoas ficam muito presas à noção de que o artista se resume àquela música, porque, afinal, só aquela música é apresentada, como se não houvesse nenhuma outra música digna desse autor, desse musicista, que merecesse uma exposição. E normalmente não é o caso. Quando um hit é lançado com objetivos comerciais, com o objetivo de atrair um determinado público. Mas normalmente os aparelhos midiáticos quase nunca vão além disso. Eles atraem um público, mas eles não continuam inserindo esse público no contato com o artista em si. Então, muitas das músicas que eu estou listando na tela, na arte do vídeo, retratam um pouco isso, ilustram um pouco isso. As pessoas conhecem esses artistas, essas bandas, por causa dessa música aqui, que está na tela, sendo mostrada na tela para vocês. Mas se a gente mexe um pouquinho, se a gente vai até essas pessoas e pergunta sobre a banda, sobre o artista, sobre outras músicas da sua discografia, elas não vão conhecer. E pior, elas não vão conhecer e também não ter ciência exata de que quase sempre é batata, 99% dos casos, quando não é um artista de música só, realmente, né, aquele one hit wonder, quase 99% das chances de músicas de maior categoria, de maior qualidade, estarem espalhadas pela discografia dessas bandas, desses artistas, e essas músicas nunca serem ouvidas, essas pessoas nunca terem contato com essas músicas em virtude da exposição não ter se aproximado minimamente a esses trabalhos. É sempre aquele hit, sempre aquela mesma música. E isso é um problema. Isso é um problema porque ao invés de você divulgar o artista, de você educar um público musicalmente, isso independe do gênero, tá, pessoal? Independe do gênero. No meu vídeo eu estou ilustrando mais com bandas de rock porque é um gênero que eu tenho mais particularidade e aprecio. Mas é no pop também. Ao invés de você apresentar uma artista, de fato o trabalho dela como um todo, o conceito do trabalho dela, álbuns têm conceito. Álbuns não são uma música só, né? Tem um conceito. Um álbum, ele agrega, organiza vários conceitos e ideias que um musicista teve em uma determinada época, né? Se vocês pegam aí álbuns da Beyoncé, por exemplo, né, ou da Lady Gaga, vocês vão encontrar conceitos do pop dentro desses álbuns. Tem muito conceito nesses álbuns. E normalmente uma música só não é capaz de retratar, de comunicar essas ideias. Eles não esgotam essas ideias, não apresentam essas ideias num todo. Então, a extrema utilização dessas músicas acaba alienando também o público em relação aos próprios artistas. Mas alguém vai aparecer e vai falar aqui pra mim: ah, Corvo, mas eu não conheço só essas músicas aí que você está colocando na tela. E eu também conheço um monte de gente que não conhece só essas músicas, esses hits aí que você está colocando na tela. Mas aí você para notar, você se toca que normalmente as pessoas que não conhecem só esses hits, conhecem aí mais uns 5 ou 6. O que ainda é pouco, tá? Não é muito não. E depois você vai parar para notar também que essas músicas e essas pessoas são muito, talvez, tem algum interesse breve ou superficial nesses artistas, ou então no gênero em questão. Eu estou falando de público leigo, meus caros. Eu não estou falando de um público que tem alguma empatia rasa pela banda ou é um ouvinte hardcore. Eu estou falando para o público leigo. Quando a gente apresenta, por exemplo, a We Will Rock You do Queen na TV, a maior parte das pessoas vai conhecer We Will Rock You
ou We Are The Champions. We Are The Champions e We Will Rock You são as músicas perdão, são as músicas que normalmente são mais tocadas do Queen na TV. Não tem outra. É muito raro mesmo. Radio Gaga já apareceu algumas vezes, em algumas épocas, mas normalmente é só essas duas. E quando a gente vai conversar com as pessoas sobre Queen, o que é o Queen, o que elas vão apontar? Para isso. Para We Will Rock You e We Are The Champions. Nada mais do que isso. Essas músicas são ilustrativas do que há de melhor no Queen? Absolutamente não. Absolutamente não. Elas retratam a sonoridade do Queen como um todo, os seus principais aspectos, as formas, as experimentações que a banda fez durante a sua trajetória? Não. Então é um fenômeno alienante também. A hiperexposição acaba colando a imagem de certos artistas a apenas um tipo de sonoridade, quando na verdade aquele tipo de sonoridade nem é tão representativa assim da banda em questão. Só que a opinião pública, principalmente dos leigos, vai associar aquela sonoridade à banda em questão. Então, quando as pessoas não gostam da banda, normalmente elas estão dizendo isso não porque elas não gostem da banda. Uma pessoa pode chegar e falar: eu não gosto de Queen. Mas normalmente ela não está dizendo que não gosta com uma postura embasada. A referência que essa pessoa tem para dizer que não gosta de Queen é a música que ela ouviu no filme, na propaganda, o tempo todo, que são normalmente essas duas: We Will Rock You e We Are The Champions. Ela fala que não gosta de Queen por causa dessas duas músicas, que na verdade não são representativas do Queen. Então é um não gostar por desconhecimento e também é um não gostar devido a uma estereotipia, a um excesso de exposição de apenas duas músicas que sequer são os melhores trabalhos e os mais representativos de uma banda. Vocês me entendem? Eu coloquei vários exemplos no vídeo de casos parecidos. O Metallica eu coloquei Enter Sandman, o Black Sabbath Paranoid, Whitesnake Is This Love, o Aerosmith Walk This Way, Bon Jovi Living on a Prayer. Não é que não sejam músicas interessantes e boas, mas elas viram um pé no saco. Por um lado, né, porque viram um pé no saco porque é excessivo. É só essas músicas tocando. E por um outro lado, ela se torna um pé no saco também, porque com qualquer pessoa que você vá conversar sobre alguma banda, algum musicista em questão, eles vão falar sobre essas músicas. E isso vira um saco também, porque só retrata desconhecimento. Desconhecimento profundo em relação à obra real desses musicistas, dessas bandas em questão. Né? Nirvana, Smell Like Teen Spirit. É uma música representativa do grunge? Mas é o trabalho mais representativo do Nirvana? Talvez seja um dos, mas não do Nirvana em si, do estilo do Nirvana, do grunge, que o Nirvana ajudou a construir lá nos anos 90, por exemplo. Né? Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2, eu coloquei como exemplo também na arte do meu vídeo, tá? Aí em algum lugar vocês vão encontrar. Another Brick in the Wall, Part 2 é uma música ruim? De maneira nenhuma. O solo do David Gilmour nessa música é simplesmente sensacional, é estupendo. Maravilhoso o solo dele. Só que quando Pink Floyd vai ser veiculado em algum lugar, quando alguma pessoa vai colocar alguma música do Pink Floyd para tocar, normalmente é só essa música aqui. Só essa música aqui. Então vai criando, pela hiperexposição, aquele sentimento negativo, né? Aquele ranço, aquele incômodo, porque é um estímulo sendo repetido constantemente. Então um solo maravilhoso se torna um estímulo aversivo, sendo que, na essência, ele é bem escrito, ele foi bem composto, né? Muito bem tocado pela banda,
Sem falar que Another Brick in the Wall faz parte de um álbum, o The Wall, que é um dos álbuns conceituais mais importantes da história da música. O álbum é tão rico tanto conceitualmente, musicalmente, e ainda tem uma mensagem política muito forte. E olha o que a banalização, a hiperexposição de algumas faixas acaba por fazer, por acarretar um certo desprestígio, uma certa aversão por algo que deveria ser mais trabalhado, mais mergulhado. Por que veicular apenas Another Brick in the Wall Part 2? Por que não usar outras músicas do álbum em campanhas publicitárias também? Afinal, é um álbum conceitual, ele fala do mesmo tema, discute os mesmos temas durante toda a sua duração, não é mesmo? Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Um riff delicioso de escutar, mas é só isso que toca. The Rolling Stones, Satisfaction, né? I Can Get No Satisfaction. Iron Maiden, Fear of the Dark. A gente pode colocar aí, por exemplo, também Run to the Hills, né? O Van Halen tem a música Jump, muito popular no Brasil e já simbólica de uma fase mais comercial da banda, né? Deep Purple, Smoke on the Water. Essas músicas não são representativas dessas bandas, muito pelo contrário, mas é isso que acaba ficando na mente do público, né? Beatles, Hey Jude. Hey Jude é tocado constantemente, essa música é tocada constantemente. Se alguém está escutando Beatles, é sempre Hey Jude. E os fãs também têm um pouquinho de culpa nessa história, né? Porque tem fã, tem apreciador de certas bandas, que eles vão ficando velhos, eles vão ficando um pouco mais preguiçosos também em relação ao ouvido. Ficam com aquela postura saudosista de que a música do passado é melhor, a mais recente não presta, aí escuta só os álbuns também, se escutar álbuns, né? Só os antigos da banda, mas não acompanha também, não procura saber o que ela está fazendo mais recentemente. E quando vai expor uma opinião, né, algum tipo de juízo, fala, os álbuns antigos são melhores, os novos não prestam, sem sequer ter ouvido os álbuns mais recentes desses artistas. Então, isso não tem outro nome a não ser preconceito, né? É preconceito. É um conceito que você faz antes de analisar o objeto da sua crítica de fato, antes de conhecê-lo de fato. Então é um pré-conceito, um conceito que se cria antes de ter contato com o objeto. Preconceito é isso, né? E tem, além do saudosismo, né? Na minha época era melhor, no meu tempo era melhor. Os mais velhos também, né? As pessoas mais velhas, elas normalmente criam um contato, estreitam na verdade, né? Um contato muito afetivo com certas músicas, né? Com apenas algumas músicas, porque elas foram representativas de bons momentos, de épocas gostosas da vida delas. Músicas que fizeram parte de momentos importantes e que as pessoas costumam chamá-las de trilha sonora da minha vida. Já ouviram alguma pessoa falar isso? Essa música faz parte da trilha sonora da minha vida. Isso retrata, isso demonstra, né, um certo apreço, uma ligação afetiva com certas músicas. E muitas pessoas, a maioria dos ouvintes, ficam apenas com essas músicas. As músicas que lhe causam um prazer em virtude das memórias, em virtude daquela nostalgia que o seu conteúdo, que a melodia traz, certo? Tem algum problema nisso? Não, não tem nenhum problema nisso. Para você, ok? Para você. Mas se você é aquele sujeito que coloca a música alta e perturba os seus vizinhos com a sua música alta, se você não coloca um fonezinho de ouvido, o seu vizinho vai pirar. E ele tem razão. Ok? Ele tem razão. Como ele tem razão? Eu estou tocando música aqui na minha casa de dia, não estou indo contra a lei do silêncio, não sei o quê. Não se trata disso, meus caros. Se trata de educação, de cordialidade, e não simplesmente seguir uma lei municipal aí da sua cidade, tá? É um bom senso de estabelecer uma boa convivência e respeito com os seus vizinhos. Eles não estão errados, né, de achar as suas músicas do passado um saco. Mas eles não estão assim necessariamente achando um saco também porque eles não gostam do gênero que você gosta. Tem muita gente intolerante nesse mundo, a maior parte das pessoas são intolerantes, mas tem muita gente tolerante também por aí, tá?
O ponto de desagrado não é necessariamente a música que você está tocando, mas como você está tocando, a altura e a frequência com que você está tocando. Quem nunca conheceu uma pessoa que tinha lá um CDzinho, que essa mesma pessoa tocou esse CDzinho vezes e vezes sem parar, até o disco literalmente arranhar, furar? Tem gente que só toca sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Vai sair de carro, sempre aquelas 5 músicas, aquelas mesmas músicas. Tá em casa, sempre aquelas músicas. Isso se torna insuportável, insuportável para todo mundo que está ao redor. Para todas as pessoas que não têm aquela nostalgia, aquele vínculo afetivo que você tem com essas faixas, a música que é gostosa, que a princípio pode ser até apreciada por essas pessoas, se torna insuportável. Não porque elas são ruins, mas porque elas são tocadas ininterruptamente todo santo dia. Ou dia sim, dia não. As pessoas ficam com ranço disso, porque é um estímulo sendo forçado, sendo exposto para o ouvido, para a audição delas o tempo inteiro. O que a princípio poderia ser agradável, se torna insuportável. Ok? Então, esse é o ponto da hiperestimulação, da estereotipia de músicas que não necessariamente são ruins. Eu acho que da lista que eu selecionei, a única que eu não gosto é uma chamada Pour Some Sugar on Me, do Def Leppard. Essa música eu acho ridícula, mas em opiniões pessoais, é essa aqui da lista que eu acho que eu coloquei, que eu acho extremamente chata, brega, representativa da época em questão, ok? Da cena glam, né? Mas é a única assim que eu não gosto mesmo. Mas as outras, se eu paro para analisar friamente em termos de composição, não são músicas ruins não, são músicas legaisinhas. Mas que acabaram saturando muita gente, e algumas delas também me saturaram, preciso parar pelo menos um tempo, né? Ficar uns 6 meses sem ouvir, porque a hiperexposição é extrema, é demais, ok? E isso é algo feito frequentemente quase por todos os veículos de mídia. Quase todos os veículos de mídia. Eles não exploram o catálogo, não trabalham com outras composições representativas dessas bandas, tão boas ou até melhores do que essas. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria abordar neste vídeo, nesta edição do Melodian Corvidae, e acabei fazendo. Se vocês conhecem, têm outras opiniões, conhecem outras músicas chatinhas que são extremamente tocadas, queiram deixar nos comentários, fazer algum comentário, deixem aí, independente do gênero, ok? Músicas excessivamente tocadas, que talvez aí você amava, mas acabou saturando porque você ouviu, mas quando também sai de casa, ou vai em qualquer lugar, ou liga a TV, ou vai para a internet, essa música está sendo tocada constantemente, sem parar, e acaba criando algum ranço em você em relação a ela, ok? Deixa aí nos comentários. Um abraço a todos e saudações corvídeas.